Bolsonaro denunciado. Moraes na mira de Trump. Marçal inelegível. Tudo isso e muito mais no seu resumo de notícias da semana. Você direita. Antes das notícias, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito na produção de novos vídeos e deixe sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado. Vamos lá. PGR denuncia Bolsonaro por tentativa de golpe. A Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre os crimes apontados estão liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A denúncia afirma que Bolsonaro foi o líder da organização que tentou derrubar a democracia no Brasil. Uma piada, não é mesmo? Mas, curiosamente, essa mesma democracia segue firme e forte para condenar e prender quem discorda do regime vigente. O que também chama a atenção é a seletividade da justiça. Temos um condenado na presidência, cuja ficha foi magicamente limpa por artifícios jurídicos no mínimo questionáveis. Mas quem deve responder por crimes contra a democracia é Bolsonaro. Afinal, a democracia moderna parece significar prender adversários políticos e silenciar vozes dissidentes. Resta a dúvida: a história registrará esse período como a ascensão de uma nova era de justiça ou como mais um capítulo sombrio da politização do judiciário? Só o tempo dirá. Justiça torna Pablo Marçal inelegível e a esquerda comemora. O empresário e influenciador Pablo Marçal foi tornado inelegível por 8 anos pela Justiça Eleitoral de São Paulo. O motivo? Abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação e captação ilícita de recursos na sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Ou, em outras palavras, foi acusado de fazer o que praticamente qualquer político tradicional faz, mas sem ter a carta de permissão do sistema. A decisão partiu de uma ação movida pelo PSOL, os queridinhos da Justiça, e pelo PSB, dois partidos que nunca tiveram problema com campanhas criativas quando são do próprio campo ideológico. Ao que parece, o establishment não curtiu muito a ideia de um candidato que não deve favores ao sistema e que tem uma base fiel fora das estruturas partidárias tradicionais. Agora, resta a dúvida: será que essa decisão foi um verdadeiro zelo pela democracia ou só mais um movimento para garantir que a política continue sendo um clube fechado? No final das contas, o sistema só vai permitir que políticos da esquerda se candidatem. Que maravilha de democracia! Bolsonaro lidera sobre Lula em nova pesquisa. Segundo a mais recente pesquisa do Paraná Pesquisas, divulgada pela Exame, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, venceria o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em um eventual segundo turno, mesmo estando inelegível. Isso mesmo, inelegível, mas imbatível nas intenções de voto. Os números mostram Bolsonaro com 45,1% contra 40,2% de Lula, consolidando uma vantagem numérica dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. Enquanto isso, a mesma pesquisa aponta que Lula teria dificuldades contra Michele Bolsonaro e até mesmo contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O dado mais curioso dessa pesquisa não é nem a vantagem de Bolsonaro, mas sim o dilema petista. Se o Datafolha aponta a popularidade de Lula em queda e o Paraná Pesquisas indica que ele perderia para adversários da direita, onde está o governo popular tão alardeado pelo PT? Talvez perdido entre os gastos astronômicos do cartão corporativo e as promessas de campanha que ficaram pelo caminho. Trump processa Moraes nos Estados Unidos e a esquerda surta. Parece que a paciência com a censura atravessou fronteiras. Donald Trump e a plataforma de vídeos Rumble decidiram levar Alexandre de Moraes para a justiça nos Estados Unidos. O motivo? Suposta violação da primeira emenda da Constituição americana, ou seja, censura contra empresas norte-americanas. Sim, a coisa chegou a esse ponto. Um ministro do STF brasileiro está sendo acusado em um tribunal da Flórida de impor restrições a plataformas que sequer são brasileiras. Mas claro, segundo a grande mídia, isso tudo é só mais uma teoria da conspiração da extrema-direita. A ação foi impulsionada pelo jornalista Glenn Greenwald, sim, o Verdevaldo, que, apesar de ser progressista, já cansou de alertar sobre os abusos do judiciário brasileiro. Mas como no Brasil virou rotina normalizar o banimento de vozes incômodas, é necessário que a própria Constituição dos Estados Unidos seja acionada para lembrar o básico: liberdade de expressão ainda existe. Agora resta saber: os tribunais americanos vão permitir que a censura globalizada siga firme ou Moraes terá que explicar nos Estados Unidos aquilo que aqui ele decide sem contestação? A Alemanha flerta com a direita e a imprensa entra em pânico. A candidata Alice Weidel, do Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais e a mídia já entrou no modo alerta antifascista. A narrativa segue o script de sempre. A extrema-direita está crescendo, o apocalipse democrático se aproxima e os eleitores são, no mínimo, mal informados, ou, no máximo, cúmplices do mal.
O curioso é que, apesar de demonizarem Weidel, os próprios jornalistas não sabem bem como encaixá-la no rótulo de perigo fascista. Afinal, ela é casada com uma imigrante e é assumidamente lésbica, o que, em qualquer outro contexto, a tornaria intocável pela esquerda. Mas como ousou criticar a imigração descontrolada e não comprou 100% da agenda climática, virou inimiga pública. O que a AfD tem feito para incomodar tanto? Simples, está canalizando o descontentamento popular com uma Alemanha que sofre com imigração descontrolada, alta criminalidade e políticas ambientais que prejudicam a economia. Ou seja, está dando voz ao que boa parte da população pensa, mas tem medo de dizer em público. Se as pesquisas se confirmarem, o establishment alemão pode ter que lidar com algo que odeia profundamente: a democracia funcionando. Milei se complica no caso das criptomoedas. O presidente argentino Javier Milei está enfrentando uma crise política significativa após promover a criptomoeda Libra, que sofreu uma queda abrupta em seu valor, resultando em perdas substanciais para investidores. Em 14 de fevereiro de 2025, Milei divulgou o projeto Viva la Libertad em suas redes sociais, destacando a Libra como uma iniciativa privada destinada a fomentar o crescimento econômico da Argentina. Após sua promoção, o valor da criptomoeda disparou, mas logo depois despencou, levando a acusações de fraude e pedidos de impeachment por parte da oposição. O cara vinha fazendo um ótimo governo, dando exemplo para o mundo inteiro, mas infelizmente conseguiu se complicar com uma bobeira. Vejamos o que isso vai dar. Este foi mais um resumo de notícias da semana, você direita. Deixe a sua opinião nos comentários sobre essas notícias e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe-se este vídeo com outras pessoas para mantê-las informadas e para nos ajudar. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado.